Alô, lotequeiros de plantão! Loteca 1178, programação oficial desse concurso, que acontecerá na terça e quarta-feira. Jogos, a maioria na terça-feira, apenas 5 jogos na quarta-feira. Na terça-feira já saberemos a proporção da maioria de quem vai acertar dos jogos. E antes de falar mais sobre essa programação, vamos ver aqui o resultado, né? O placar oficial aqui, o resultado final das partidas da Loteca 1177. Tivemos apenas uma zebra, que foi o empate entre Barcelona e Real Betis. E a surpresa, que foi o empate entre Milan e Fiorentina, da Itália. Aqui provavelmente haverá ganhadores. A previsão aqui, a prévia de ganhadores do concurso, é de 3 a 8 apostas premiadas. É apenas uma previsão, né? E para 13 acertos, provavelmente 200 apostas premiadas ou mais, aproximadamente. Então, vamos falar agora sobre esse concurso 1178. É um concurso difícil, como sempre, né? E os jogos são de difícil acesso, né? Digamos assim. Por exemplo, não há muito histórico de confrontos entre equipes como Flamengo e Central Córdoba, da Argentina. Não encontramos histórico de confrontos entre essas equipes. E também outras nesse concurso não se enfrentaram. Será um confronto inédito, como por exemplo, Libertad do Paraguai e Talleres, da Argentina, que é o jogo 3. Também não há histórico de confrontos, nunca se enfrentaram. O jogo também entre Botafogo e Carabobo, da Venezuela, também confronto inédito. Outro confronto inédito é Grêmio e Atlético Grau, do Peru, também nunca se enfrentaram. E esses outro também é entre Estudiantes de La Plata, da Argentina, e Universidade do Chile, não tem histórico encontrado aqui. São equipes que nunca se enfrentaram. Vasco também nunca enfrentou o Puerto Cabello, da Venezuela, né? Esse academia aí, Puerto Cabello, da Venezuela, o Vasco vai enfrentar pela primeira vez. Outro confronto inédito será entre Nacional do Uruguai e Bahia. Essas equipes nunca se enfrentaram. Então temos esses jogos aí, são cruciais vermos os históricos de confronto, e não há histórico de confronto, são confrontos inéditos. Mas mesmo assim, temos dados e estatísticas dos últimos confrontos dessas equipes em outros jogos, né? E vamos dar nossos palpites em seguida. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1178. Antes de dar meus palpites, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, não se esqueçam, para vocês serem sempre notificados. Aqui toda semana tem vídeo sobre a Loteca, tem vídeos e todas as informações, dados, estatísticas sobre a Loteca. E esse mês estamos tendo a Loteca, né? Lembrando, para quem é novo no canal, a Loteca é em dobro, tanto no meio de semana como no final de semana estão acontecendo concursos. E nesse concurso 1178, como eu acho, as previsões são que não venha acumulado, mas a premiação inicial será de R$300 mil para 14 acertos. Já é um bom prêmio para 14 acertos. E os jogos ocorrerão terça-feira e quarta-feira. Lembrando, só temos até terça-feira, amanhã, às 18 horas, para registrarmos nossa aposta, ou pelas loterias Caixa, ou nas casas lotéricas. É isso aí, vamos lá para o vídeo, para os nossos palpites. O jogo 1, entre Flamengo e Córdoba. Essa equipe Central Córdoba, da Argentina, enfrentará o Flamengo pela primeira vez nesta competição. Jogo difícil, porque sempre times argentinos dão trabalho. Mas o histórico dos últimos jogos do Flamengo enfrentando outras equipes é muito bom. O Flamengo, com a equipe principal, não perdeu ainda este ano.
enquanto o Central Córdoba, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas uma partida pelo torneio Betano na Argentina. O Flamengo vem bem melhor nos últimos 5 jogos, venceu 3 fora de casa e empatou 2 contra o Fluminense, né, que foi campeão carioca de 16 de março, segundo jogo, jogava pelo empate, e empatou na estreia do Brasileirão contra o Inter. Mas os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo vem invicto com sua equipe principal. Aqui, sem mais arrodeios, eu vou de coluna 1, acredito na vitória do Flamengo. O Flamengo precisa pontuar, né, para ser o primeiro do grupo e vai para cima para vencer esse jogo. Vem jogando muito bem, ontem venceu o Vitória por 2-1. E o Flamengo vem com força máxima para esse jogo aqui, pela Libertadores, coluna 1, no jogo 1. Lembrando que vou usar 5 duplos nesse joguinho, que custa R$ 48,00, mas são apenas meus palpites. Vocês sigam a intuição de vocês, estou dando estatística e dados aqui. Sempre temos que acreditar em nossa intuição para acertarmos, né? Para conseguir chegar ao prêmio máximo. Quem consegue, sempre segue a intuição. Jogo 2. Caracas, da Venezuela e Cienciano, do Peru. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes apenas e faz tempo, foi em 2006 pela Libertadores, e o Cienciano venceu em casa por 2-1 e depois o Caracas venceu por 4-0. Isso há muitos anos, né? Quase 20 anos já se passaram, 19 anos atrás. E vamos agora para o histórico recente entre essas equipes, os seus jogos contra outras equipes. E nos últimos 5 jogos, jogando em casa, o Caracas venceu 2 e vem de 2 empates e 1 derrota. Perdeu para o Carabobo por 1-0 o último jogo em casa, o Caracas. E enquanto o Cienciano, nos últimos 5 jogos, vem invicto, empatou 4 jogos e venceu 1. Enquanto o Caracas vem de derrota, o Cienciano não perde há 5 jogos. Mas também o Caracas só perdeu 1 dos últimos 5. Empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. É um jogo com cara de empate. Muita cara de empate. E é nesse empate seco que eu vou, coluna do meio, nesse jogo 2. Não vou gastar duplos aqui, vou de empate seco. Mas é um jogo difícil. Talvez jogo até para triplo. Fica a dica aí. Jogo 3, Libertad e Talleres, da Argentina. Libertad, do Paraguai, e Talleres, confronto inédito pela Libertadores. Essas equipes não se enfrentaram. O Libertad, que nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. O Talleres, fora de casa, vem de 5 empates consecutivos, 4 empates em 0-0 e um empate em 1-1. Quer dizer, é uma equipe muito difícil de ser vencida. Perdeu em casa seu último jogo para o São Paulo, mas vem com esse histórico aí, de muitos empates. Eu vou aqui usar meu primeiro duplo e vou de Libertad do Paraguai, que vem de vitória no campeonato paraguaio, venceu por 1-0 o Cerro Porteño. Vou de vitória do Libertad e empate, vendo o histórico recente dessas equipes jogando pelas competições nacionais, muitos empates. Então, um jogo com cara de empate, mas vou arriscar aqui, coluna 1 e coluna do meio. Libertad joga em casa, nos últimos 5 jogos em casa venceu 4. Então, grandes chances de vitória do Libertad ou empate nesse jogo 3. Jogo 4, Botafogo do Rio de Janeiro e Carabobo. Confronto inédito também pela Libertadores aqui. O Botafogo vem de 2 vitórias em casa, né? Seus últimos jogos, um amistoso, e venceu o Juventude por 2-0. Fora de casa, o Botafogo estreou perdendo para a Universidade Católica do Chile por 1-0. E precisa vencer. O Carabobo, que de bobo não tem nada, né? Venceu o Caracas por 1-0 o último jogo aí pelo Campeonato Venezuelano. Na estreia da Libertadores, perdeu em casa para o Estudiantes de La Plata, da Argentina, por 2-0. Aqui eu acredito na vitória do Botafogo, mesmo sabendo que o Botafogo costuma pegar os lotequeiros aí, acontece sempre, mas eu vou de coluna 1 no jogo 4. O Botafogo precisa vencer esse jogo se quiser ser líder do grupo, já perdeu na estreia, então coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Grêmio e Grau. Grau do Peru, Atlético Grau do Peru, confronto inédito. O Grêmio precisa vencer. Começou bem, aqui é pela Copa Sul-Americana. O Grêmio começou bem, vencendo por 2-1, fora de casa.
E eu acredito que vai confirmar o primeiro lugar nesse grupo e vai vencer esse jogo aqui. O Grêmio, que em casa nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas o clássico para o Inter na final do Gauchão. Essa equipe do Grau, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2, mas pelo campeonato fraco do Peru, né? Aqui, favoritismo para o Grêmio, coluna 1 também. Não vou perder duplos aqui, vou de Grêmio, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, América de Cali, da Colômbia, equipe tradicional da Colômbia, forte, que tem como mascote o Diabo, né? Com a lança. Contra o Corinthians, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians que estreou mal, perdendo em casa, né? Nessa competição da Sul-Americana, perdeu para o Huracan da Argentina por 2-1 em casa e acredito que vai com força para esse jogo aqui. Vai tentar buscar pontos aqui, pelo menos o empate. O América de Cali que vem numa boa fase no campeonato colombiano, que é um campeonato um pouco mais forte, né, do que o peruano e venezuelano. Na Colômbia as equipes já são bem mais fortes e vem de 5 vitórias consecutivas, vencendo as equipes de lá. Eu aqui vou usar um duplo e vou de América de Cali da Colômbia e empate. É um jogo para triplo, né? Porque o Corinthians tem equipe para ir lá e vencer, né? Mas eu vou de duplo fechado no América de Cali. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 6. Confronto também inédito pela Libertadores. Essas equipes nunca se enfrentaram. Aliás, na Sul-Americana não tem histórico de confrontos encontrados. Não encontramos jogos entre essas equipes. É um confronto inédito. É a Copa Sul-Americana aqui, jogo 6. Jogo 7, River Plate da Argentina e Barcelona do Equador. Barcelona, que foi a equipe que tirou o Corinthians na pré-Copa, né? Libertadores. O Corinthians está na Sul-Americana porque foi eliminado pelo Barcelona do Equador. Equipe forte, se eu não me engano, é o ano do centenário. A equipe investiu muito. Tem grandes pretensões na Libertadores. Estreou na Libertadores. A equipe estreou vencendo, né, por 1-0 o Independente Del Valle, a equipe forte também. E vem forte aí. O River Plate vai ter um jogo difícil aqui. Essas equipes já se enfrentaram 4 vezes na Libertadores. O River Plate venceu 3. E faz tempo que elas se enfrentaram, se cruzaram, apesar de que disputam muito a Libertadores, mas se enfrentaram na década de 80 e 90. O confronto recente aí pelos campeonatos nacionais, o River Plate, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu apenas 2. Jogando em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Não vem tão bem assim o River Plate. Enquanto o Barcelona, jogando em casa, vem de 3 vitórias consecutivas. Fora de casa, a equipe perdeu apenas uma partida, que foi para o Corinthians, o jogo da volta da pré-Libertadores. Já tinha vencido na ida por 3-0. Fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4. Aqui é um jogo para triplo. É um jogo que tudo pode acontecer. Eu vou aqui de duplo. Fechado no River Plate, mas sei que o jogo é difícil, mas o Barcelona pode surpreender. Vou de coluna 1 e coluna do meio, mas quem puder usar um triplo aqui, eu iria de um triplo aqui. Porque eu vou usar apenas 5 duplos. Jogo 8, Estudiantes de La Plata, que começou bem, vencendo por 2-0 fora de casa, enfrentando a Universidade Católica do Chile, que foi a equipe que venceu o Botafogo, né? Venceu o Botafogo por 1-0 na estreia da Libertadores. E vem de vitória também na Taça do Chile. Enquanto Estudiantes também já vem bem aí em casa. Apesar de que perdeu pelo torneio lá da Argentina o jogo por 1-0, mas poupou alguns jogadores. É favorito para esse jogo, mas é um jogo difícil. Difícil para os Estudiantes, porque a Universidade Católica do Chile é uma boa equipe. E eu vou aqui usar mais um duplo e vou de Estudiantes e empate. Jogo difícil. Até agora eu ainda não fui na coluna 2. Mas porque, baseado nas últimas estatísticas aqui e dados, eu não fui ainda em coluna 2. Porque as equipes da coluna 2, na minha opinião, não vêm forte ainda até aqui.
Jogo 9, Vasco e Cabelo. Equipe da Venezuela. Academia Puerto Cabello, da Venezuela, enfrentará o Vasco. O Vasco em São Januário é mais forte. Equipe da Venezuela fraca, né, comparada ao Vasco. O Vasco que poupou jogadores, eu fiquei surpreso no jogo que perdeu para o Corinthians por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Então vem forte e vai tentar essa vitória aqui na Copa Sul-Americana, né? Voo de Coluna 1, confronto inédito, essas equipes nunca se enfrentaram. Coluna 1 no jogo 9, entre Vasco e Academia Puerto Cabello da Venezuela. Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Independiente del Valle enfrentando Universitário do Peru. Esse Independiente del Valle do Equador jogando em casa é fortíssimo. Vem de uma vitória por 4-0. A equipe é difícil perder em casa. Esse Universitário do Peru, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um jogo, um amistoso. Mas aqui eu acredito na força do Independiente del Valle e vou de Coluna 1 no jogo 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes pela Libertadores e o Universitário venceu uma partida por 3-2 jogando em casa, mas quando enfrentou o Independiente del Valle fora de casa, ou seja, o Independiente del Valle jogando em casa venceu por 4-0. Então eu vou de Coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, confronto também inédito, são 2 equipes bem históricas, né? O Nacional do Uruguai, pentacampeão da Libertadores, equipe tradicionalíssima, nos anos 70, 80 conquistou títulos importantes, é um dos grandes campeões da Libertadores, enfrentando o Bahia, equipe forte do Bahia, vem bem treinada por Rogério Ceni, campeão baiano, vem aí bem fora de casa os últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, não é uma equipe fácil de ser derrotada. Ontem, jogando contra o Santos, quase vence na Vila Belmiro, foi 2-2 o jogo, mas o Bahia poderia ter vencido. E aqui é um jogo também difícil, jogo para triplo. Eu vou usar um duplo aqui fechado e vou de Nacional do Uruguai e empate. Acredito que o Bahia pode vencer esse jogo, mas eu vou aqui num jogo mais estratégico aqui para tentar pegar aqui esse possível empate aqui. É provável até a vitória do Bahia. Quem puder usar um triplo aqui, eu recomendo. É porque eu vou usar apenas esses 5 duplos nesses jogos aqui. E o jogo 12 é a final da Copa Verde entre Paysandu do Pará e Goiás. É a final da Copa Verde. Essa Copa lá das equipes do Norte e do Centro-Oeste. O Paysandu vem de derrota na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense, a equipe fortíssima que foi rebaixada ano passado, está disputando a Série B, mas antes disso a equipe vinha de 4 vitórias consecutivas jogando em casa. O Goiás nos últimos 5 jogos fora de casa venceu apenas um, dia 13 de fevereiro contra a Aparecidense pelo Campeonato Goiano. Depois disso foram 4 empates. Inclusive pela Copa Verde em 3-3 e contra o Vila 0-0. Clássicos, né? Aqui o confronto de histórico entre essas equipes mostra um grande equilíbrio. Houve 2 empates nas últimas partidas. O ano passado, o Campeonato Brasileiro Série B, foi empate no jogo que o Goiás jogou em casa e empate quando o Paysandu jogou em casa. 2 empates em 1-1. Em 2023, pela Copa Verde, o Goiás venceu as 2 partidas, o Paysandu por 2-0 e 2-1. E em 2018 venceu também fora de casa por 3-2. Aqui é um jogo difícil. E por ser final, eu vou de empate seco. Acredito que o Goiás vai dificultar muito a vida do Paysandu, mesmo o Paysandu jogando em casa essa primeira partida da final da Copa Verde. Empate seco, coluna do meio no jogo 12. Jogo 13, Palmeiras e Cerro Porteño. O confronto de histórico mostra favoritismo total do Palmeiras. Os últimos 5 jogos em Libertadores, o Palmeiras venceu 4, 3-0, 5-0, 2-1 e 3-0 fora de casa. O Cerro Porteño venceu o Palmeiras em 2018, 31 de agosto de 2018, pela última vez por 1-0. Faz tempo, né? Já 7 anos vai fazer. Então aqui o Palmeiras é favorito. Palmeiras que já deu uma melhorada, venceu ontem o Sport. Jogo polêmico aí, teve um pênalti no final polêmico, para muitos não foi pênalti, né? O Palmeiras não está também voando, jogando tão bom futebol, mas conseguiu resultados importantes.
venceu na estreia da Libertadores o Sporting Cristal por 3-2 fora de casa e venceu ontem o Sport Recife na Ilha do Retiro com um pênalti duvidoso no final, mas o juiz deu pênalti, o Palmeiras foi lá e venceu por 2-1. Jogando em casa contra o Cerro Porteño, eu vejo o Palmeiras como favorito. O confronto mostra isso. Os últimos 4 jogos, o Palmeiras voou para cima do Cerro Porteño, venceu 3 goleadas, 2 3-0 e um 5-0 em 2022. Então, favorito, o Cerro Porteño que vem de derrota no Campeonato Paraguaio, perdeu o clássico para o Libertad por 1-0. Aqui eu vou de coluna 1 no jogo 13, Palmeiras favoritaço. Tudo pode acontecer, né? Futebol, mas eu vou de coluna 1 no jogo 13. Já usei meus 5 duplos e o jogo 14 entre Cruzeiro e a equipe do Muxuque Runa, do Equador. Eu acho que a pronúncia é essa, eu não conheço essa equipe, é um confronto inédito. Essa equipe no campeonato equatoriano, nos últimos 5 jogos fora de casa, empatou 3 e perdeu 2. Não vem bem nem no campeonato equatoriano. O Cruzeiro também não vem muito bem nos últimos 5 jogos aí. O Cruzeiro jogando em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Fora de casa nem se fala. O Cruzeiro nos seus últimos 5 jogos no geral, jogando em casa e fora, foram 3 derrotas fora de casa. Venceu apenas o Mirassol na estreia do Brasileirão e empatou um amistoso em 1-1. Então aqui o Cruzeiro tem que dar resposta à sua torcida. O investimento foi muito alto que o Pedrinho fez, né? E então a equipe do Cruzeiro precisa vencer, né? Tem que vencer com o elenco que tem esse jogo aqui contra a fraca equipe do Equador. Eu vou de coluna 1 no jogo 14 e desejo boa sorte a todos e digo sempre, sigam a intuição de vocês. Não é obrigado vocês a usar um jogo desse que estou indicando, né? Vocês podem usar um jogo com 3 duplos que custa R$12. Joguem o que podem jogar. Não vão se endividar, gastar muito, que a loteca é muito difícil. Vimos agora esta do fim de semana, muita gente investiu bolões aí de 7, 8 mil reais, eu acompanhei e vi. E mesmo assim não conseguiram pegar aquele empate entre Barcelona e Real Betis, né? Ali já saiu muita gente no empate do Barcelona e Real Betis e no empate entre Milan e Fiorentina no sábado. Vi muita gente chorando porque não conseguiu pegar esses 2 empates. Eu ainda, nos meus palpites, acertei o jogo entre Barcelona e Real Betis. Eu usei um duplo fechado em coluna 1 e coluna do meio. Peguei esse empate, mas errei outros jogos. Então é assim, a loteca é difícil. Às vezes você acha que vai acontecer um resultado e não acontece. Então, loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.